Galeros e galeras, beleza? Eu sou o Gustavão e hoje o nosso papo é coletivo. Trouxe uma galera aqui muito legal para a gente conversar. Na verdade, quem trouxe não fui eu, foi o professor Max, que eu já apresento para vocês. E a ideia é a gente conversar aqui um pouquinho sobre essa vida de estudante de medicina. Fala, Max, beleza? Confortável aí? Fala, Gustavão. Bom demais. Tranquilo? Olá, pessoal, lindeus. Tudo tranquilo, velho. Mas é isso, né? É bom ter a presença desses meninos aqui, né? Tá aqui o Samuel, foi nosso aluno em 2019, a Fran, 2020, né? Ambos calouros não, né, gente? Calouros é quando entra, já passou a fase. Ambos estudantes de medicina, né? Estão aí para ajudar a gente bastante, né? Nessa caminhada. Conversar um pouquinho aí sobre essa trajetória, né? Essa vida de vestibulando, né? Como é que foi? Não só de vestibulando, né? Mas eu acho de estudante em geral. Né, como que vocês conseguiram chegar até aqui, né, como vocês conseguiram passar e como que é a vida realmente, né, de estudante de medicina e como que foi. Isso é bacana, né, o pessoal ver que... Porque eu tenho a impressão que quando a pessoa está estudando vestibular e quando ela passa em determinado curso, principalmente medicina, né, que é um dos mais concorridos, a impressão que a gente tem é que, nó, que loucura. E a gente começa a imaginar um monte de coisa na cabeça da gente, né? Mas é só quando você conversa, você tem alguém da família, que você vê que como que é a vida realmente da pessoa. E é bom as pessoas terem essa noção de como que é essa vida, tanto do vestibulando, antes de entrar na faculdade, e como que é depois que está lá dentro, né? Como que é essa vida de correria que vocês devem ter lá e de muito trabalho, eu imagino. Assim, é sempre muito difícil, desde a época do vestibular até a faculdade, assim, não muda muito não, né? As coisas, assim, passar... É muito difícil, foi muito difícil, assim, para mim foram anos aí de tentativa. O pré fez uma diferença total na minha vida, assim, é uma escola que eu levo com muito carinho, com uma admiração muito grande pelos profissionais, pela metodologia de ensino. Mas é engraçado que a gente escuta quando a gente está fazendo vestibular que passar é a parte mais fácil. E a gente fica com aquilo na cabeça assim, gente, não é possível que passar é a parte mais fácil, como assim? Tô aqui lutando, tô aqui batalhando, tô aqui estudando igual doido, passar é a parte mais fácil. E aí você entra na faculdade e você vê que realmente passar foi a parte mais fácil. Aí vem a aprovação, aí vem o primeiro semestre, aí você se lasca ali nas matérias, aí vai uma atrás da outra. Mas não muda muito no sentido de correria, né? A gente está acostumado aí na rotina pesada né, do vestibulando, de estudar o dia todo, de fazer questão, de isso e aquilo, da correria mesmo intensa, da gente não ter tempo para nada, de abdicar de muitas coisas finais de semana, de abdicar de encontro de família e tudo. E vai ficando um pouquinho mais difícil, é claro, né, mas só de estar direcionado para o que você quer de fato e estar fazendo aquilo que você sempre se imaginou fazendo e se encontrando naquilo que você, né, queria fazer de fato, faz uma diferença muito grande, assim, né? A gente, quando passa do vestibulando para o estudante de medicina, quando é o que você quer mesmo de fato, é uma sensação de alívio muito grande, claro, né? Você foi aprovado, você conseguiu entrar naquilo que você queria, e quando você vai se encontrando no curso, vai percebendo que é aquilo que você queria, para além dessa sensação de alívio, assim, você vai tendo também aquela sensação de desejo realizado, né? Apesar de todas as dificuldades que você vai tendo durante a realização do curso, né? Como eu falei, não é mais fácil do que a época de vestibulando, é até um pouco mais difícil, mas você vai tendo essa sensação de, caraca, eu estou no caminho certo, né? Estou fazendo aquilo que eu realmente queria. É uma sensação muito boa, apesar de toda a dificuldade e a família da gente que quase não vê a gente, mas... Fica distante, né? O que você falou aí, eu acho que uma coisa que mudou um pouco para mim, igual você falou, a rotina, ela continua muito. A gente que está fazendo pré-vestibular, a gente está acostumado a estar estudando o tempo inteiro e tal, e essa rotina ela se mantém. Só que eu acho que uma coisa que foi um pequeno baque para mim quando a gente começou foi o jeito de estudar, que muda muito, né, do Enem para a Faculdade de Medicina, porque no Enem a gente está acostumado a fazer muita questão. E aí a gente chega na faculdade, pelo menos lá a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar questões antigas. Aí, para direcionar o estudo para a gente estudar para a prova, assim, eu me senti pelo menos um pouco perdida assim no começo. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer para mim conseguir estudar para
porque é um modelo de estudo novo, né? Bem diferente, assim, do estudo para o Enem. Aí eu acho, pelo menos o que me ajudou muito foi conversar com alguns veteranos, perguntar para eles como que era o estilo de prova, às vezes o livro, o texto, né, que o professor usa como referência para a gente poder estudar, assim. Mas eu acho que essa é uma grande diferença, assim, na rotina, assim, né, do estudo da universidade, assim, para o Enem. É uma diferença bem grande, assim. Mas eu não sei se é assim, né? Eu penso, pelo menos comigo também foi bem parecido. Na época de que fiz cursinho, você estuda bastante e tudo. Quando você chega na graduação, vocês podem me corrigir se for diferente, mas os meus professores eram assim, olha, a prova é tal dia, a matéria é tal. E não te davam um suporte, você tem que estudar isso, isso e isso. É que nem você falou, Fran, você tem que ir atrás. Pessoal dos períodos que já estão na sua frente, assim, olha, você tem a prova do SEMER, por exemplo, da primeira prova dele, de tal matéria do ano que você estudou, porque a tendência é ele repetir, né, fazer pelo menos parecido. E aí, o cursinho, você tem ali os professores, o pedagógico que te orienta. Olha, Fran, você tem que fazer tal tipo de questão, tantas questões por dia, né, para você conseguir esse objetivo. Na faculdade, não. Na faculdade, olha, a prova é tal dia. Aí você se vira para estudar. Não sei se na medicina também é assim. Total. Eu acho que, inclusive, o que é o mais dificultador, assim, do cursinho para a faculdade é justamente esse distanciamento que a gente tem entre os professores e os alunos, né? No cursinho, pelo menos a gente se sente muito abraçado pela equipe de professores, pela equipe da coordenação pedagógica. A gente está sempre ali junto, conversando. Se você se sente para baixo num dia, você tem a quem recorrer para conversar, tem seus colegas. Enfim, na faculdade é aquela coisa, assim, especialmente na medicina eu sinto muito isso. Claro que varia muito de turma para turma, de faculdade para faculdade, mas é um ambiente muito competitivo, as pessoas são muito desunidas de modo geral. Claro que a gente vai encontrando pessoas que vão fortalecendo a gente no nosso caminho, e isso é muito importante também. É muito bom e positivo que a gente encontre essas pessoas, porque caminhar sozinho na medicina é muito difícil, e a gente precisa encontrar essas pessoas. Mas ainda assim é um ambiente muito hostil, assim, as pessoas são muito competitivas. E no cursinho também a gente encontra essas dificuldades, mas ainda assim a gente consegue ver na figura do professor, encontrar nas conversas com o professor esse amparo, assim, né? A quem recorrer, a quem falar assim, poxa, tá difícil, estou passando por isso, tá complicado, eu preciso, né, desabafar com alguém. No cursinho a gente sente essa maior facilidade, assim. Na faculdade é muito diferente, muito diferente. É aquela coisa assim, o professor tá ali como uma figura de hierarquia máxima. Na maioria dos casos, claro que não são todos, né? Tem algumas exceções, assim, alguns professores que são maravilhosos, inclusive ótimas experiências com alguns professores, mas de modo geral ele está ali como uma figura máxima que você tem que reportar alguma coisa para ele por e-mail, esperar 2, 3 dias para ele te responder, quando ele te responde, e assim, cada um por si, sabe? É uma coisa muito... Eu nessa realidade nossa aqui do cursinho, né? Aqui no pré-absoluto, pelo menos, a gente vê muito esse cenário do aluno, da aluna, que tem uma dedicação grande, mas que reporta que a principal dificuldade dele é justamente as questões emocionais, né? Aquela dificuldade de você estudar sem saber de fato se você vai ser recompensado. Quer dizer, lá na universidade, ainda que tenha muitos outros desafios, essa parte tende a ser superada, porque você sabe que a prova vai acontecer tal dia e que a nota vem dias depois ali, e se deu certo, você já vai saber se deu certo, se não deu errado, você já tem uma outra providência para dar logo em seguida. Mas na realidade do Enem, isso some, né? Quer dizer, você vai se dedicar durante meses e meses e meses e vai demorar ainda talvez 40, 50 dias para saber o que aconteceu com aquele seu esforço. Então isso deixa as pessoas muito perdidas, né? E como são pessoas mais novas, a gente vai fazer realmente esse acolhimento, vai buscar. E eu imagino, né, que quando você entra na universidade, você perder totalmente esse apoio, essa compensação ela não é equilibrada, né? Quer dizer, o fato de você saber que a prova vai acontecer, a perda desse apoio, né, estrutural que o pré-vestibular te dá, eu imagino que realmente... Nunca tinha pensado nisso, né, sobre esse baque que deve ser. Você sentiu também essa diferença? Muito. Eu senti muito essa diferença, assim, porque, é igual ele falou, né, apesar de a gente ter as pessoas que a gente convive, a medicina ainda é um ambiente competitivo, né? Aí, às vezes, a gente não vai tão bem numa matéria e a gente fica meio perdido, até com quem falar sobre isso, onde buscar ajuda, onde buscar apoio, assim. É muito complicado, igual ele falou, é muito difícil você fazer essa caminhada da medicina
sozinha, assim. Para mim, o que foi o meu grande suporte, assim, é o meu grupo de amigos, que igual a gente estava conversando, eu falei com ele que o meu grupo, ele é um grupo, assim, muito aleatório. Até hoje eu ainda não consigo entender como que a gente é amigo, porque, tipo assim, é todo mundo muito, muito diferente do outro, só que eu acho que a maior parte, assim, do grupo é que, tipo, a melhor coisa desse grupo é que a gente se apoia, sabe? Tipo assim, a gente conversa, a gente debate sobre as matérias. Às vezes eu tô tendo dificuldade nenhuma, a colega falando, você não tá sozinha? Também tô, não, vamos sentar, vamos estudar, assim. E igual ele falou, os professores, essa questão, tipo, dos professores, da coordenação, é um mundo muito separado na universidade. Assim. É igual você falou, os professores vão chegar, a grande maioria vão chegar, vão falar, olha, a prova é tal dia, esse é o livro-texto, esse é os capítulos que vão cair na prova. Boa sorte. Se vira aí, né? Exatamente. Você que lute. Eu acho engraçado quando você fala que no caso da faculdade de medicina, né, que a turma ali é um ambiente competitivo, a minha visão leiga, né, porque eu nunca tive uma turma de medicina, é que fosse justamente o contrário. Porque qual a visão que eu tinha de uma turma de medicina? Poxa, uma pessoa que se forma, né, médico, a realidade dele depois disso passa a ser diferente. Em questão de mercado de trabalho, pelo menos é a minha visão, tá? Mercado de trabalho. Então, assim, a pessoa formou, ela vai querer trabalhar, ela vai sempre ter emprego. Pelo menos pensando no nível Brasil hoje. Sempre vai ter emprego. Então, ela não precisa competir com o outro, porque vai ter sempre uma oportunidade para ela. Aí quando você pega e fala que a graduação, né, a faculdade em si, ela é um ambiente competitivo, isso me surpreendeu. Assim, mas por quê? Se sempre vai ter espaço, pelo menos a impressão que eu sempre tive, como eu falei, sempre vai ter espaço para todo mundo, independente da área que você escolher. Mas então não é assim. Não. É assustador pensar isso mesmo. Que é o que eu pensava, né? Eu acho que a galera acaba levando, porque, tipo assim, querendo ou não, alguns cursinhos ainda mantém essa mentalidade de o seu colega que está ali do lado, ele não é seu amigo, ele é seu adversário. E eu acho que alguns alunos acabam levando essa mentalidade do cursinho para a faculdade, entendeu? Eles não, tipo assim, eles não deixam isso para trás, sabe? E querendo ou não, a nossa turma é uma turma muito, muito grande, tem muita gente, então acaba formando assim umas panelinhas e tal, e fica essa coisa meio competitiva, assim, sabe? O pessoal às vezes não gosta, tipo, de por exemplo, sempre tem o pessoal que fica, eu preciso tirar o maior conceito, eu preciso tirar a maior nota e tal. E eu acho que isso acaba afetando até um pouco a saúde mental, assim. Igual no cursinho a gente tem muito isso, a gente sofre muito essa pressão. Só que eu acho que na medicina o pessoal também acaba sofrendo muito isso também. O pessoal fica se pressionando e tal. Eu acho meio complicado. Igual eu falei, o pessoal acaba levando essa mentalidade um pouco, eu acho, para a faculdade. Mas não é uma competição que, por exemplo, o professor chega e cria, né, uma situação que dá... É os próprios alunos, então, vai formando as bolhas ali, né? Tipo, olha, minha bolha é essa, minha bolha é essa. Então, a partir de agora, a gente não é mais amigo, a gente é adversário. É meio que essa formação de grupos, assim, dentro da faculdade, eu acho que ela é até natural, assim. Eu fiz uma outra graduação antes da medicina, não cheguei a concluir, mas eu fiz 9 períodos de biologia e eu fazia no turno da noite, então, assim, eu fazia com pessoas que tinham uma idade um pouquinho superior à da minha turma da medicina hoje, que são pessoas mais novas, têm 18, 19 anos, acabaram de sair do ensino médio. Na biologia, não, eu já tinha contato com pessoas um pouco mais velhas, que trabalhavam durante o dia, estudavam à noite, assim como eu também, então... são pessoas que já tinham contato com uma realidade do mercado de trabalho, enfim, tinha uma cabeça diferente das pessoas que têm na medicina hoje, da turma que eu faço parte. Então, assim, a formação de grupos, tanto no outro curso que eu fazia, quanto a medicina, eu vi que é uma coisa natural. Vai se formando com o decorrer do tempo mesmo, com afinidade, enfim. É uma coisa que vai acontecendo. Só que a forma com que esses grupos se comportam entre eles é uma coisa que me assustou muito, porque na biologia eu sentia que todos os grupos, apesar de serem diferentes entre si mesmo, né, por afinidade, enfim, por N motivos, a gente se ajudava sempre em tudo que precisava, sabe? Tinha uma prova muito difícil de um professor muito carrasco, estava todo mundo junto para se unir, para compartilhar conteúdo, para... vamos embora aqui, todo mundo junto e tal. Na medicina, as coisas são muito compartimentalizadas e não são passadas para frente. Se um grupo tem determinado acesso a algum conteúdo, vai ficar restrito ali.
Se um outro grupo tem acesso a outra coisa, vai ficar restrito ali. Se alguém tem uma informação sobre a prova que vai acontecer tal dia, vai ficar naquele grupinho ali. E eu acho que a Fran foi muito assertiva quando ela falou que isso vem de alguns cursinhos com essa mentalidade de competitividade. E eu acho que também vem de essa pressão das pessoas se cobrarem demais por nota, por sempre terem um destaque muito grande. Acaba vindo da própria seleção mesmo dos alunos que passam na medicina, né? É uma peneira muito, muito fina, assim, para selecionar esses alunos. A gente sabe que, bom, pelo menos para mim não é a melhor forma de selecionar as pessoas por nota, enfim, mas a seleção é feita dessa forma, né? Tá aí e há muitos anos, eu acho que a tendência não é de mudar. E são selecionados aqueles alunos com melhor desempenho, com uma nota mais elevada. E esses alunos têm o perfil de terem sido sempre os melhores alunos da turma, do ensino médio, do cursinho, de terem sempre um destaque muito grande. Só que isso meio que leva a um choque, né? Porque você junta várias estrelinhas juntos dentro de uma turma. E aí são estrelinhas batendo entre si para ver quem brilha mais. E aí vai gerando uma série de questões psicológicas que você vai vendo assim na turma, sabe? Pessoas desesperadas por nota, por conceito, quando na verdade você só tem que viver a faculdade, né? E é engraçado que desde o primeiro dia de aula, quando a gente teve aula magna, aula inaugural, a gente escutou de veteranos: gente, viva a faculdade, aproveitem a faculdade, não se pilhem com nota, não se desesperem com isso, sabe? Aproveitem o momento, façam amigos, saiam, divirtam. Não pilhem com nota, mas ainda assim a gente vê que o pessoal é muito neurado com nota. Mas você acha que isso muda com o decorrer do curso? Porque, por exemplo, quando você começa, você tem aquela não, que eu vou ter as melhores notas, não quero saber de fulano de tal, e eu acho que é até natural, porque você entra com o pensamento, aí você vai se moldando lá na graduação, né, na faculdade com o tempo. Quando você chega lá um pouco mais avançado, 11º período, pelo menos eu imagino que a mentalidade mude um pouco, né? Então, às vezes, como você falou assim, o pessoal que tá lá mais tempo, né, que eles dão essas dicas para vocês, né, tipo, viva a faculdade, curto, mesmo. Você tá ali, você vai pensar assim, isso aí é a história. Eu vou chegar aqui, vou sangue no olho, tô nem aí pro meu colega, eu quero ter as melhores notas, quero ser destaque, mas às vezes, até por questão de orgulho mesmo, né? Mas eu acho que, de repente, com o tempo, a pessoa vai vendo que isso não é o mais importante, você ser o destaque. É você estar ali e fazer o que você tem que fazer para se formar um bom médico e não ser o destaque, né? Acho que de repente com o tempo isso vai se perdendo, né? Ou pelo menos a grande maioria dos alunos, de repente com o tempo vão mudando essa ideia de superioridade, vamos dizer assim, você é superior a todo mundo aqui, você o foda, você o melhor, né? E eu acho que isso, né? Pelo menos eu acho que isso tende a se perder no meio do caminho. Eu acho que com o passar da faculdade, eu acho que a pessoa vai levando alguns baques. E isso vai fazendo ela mudar essa questão de pensamento. Eu não sei se para o Samuel foi assim, mas não é a minha primeira graduação. Como eu passei pela engenharia, quando eu cheguei na medicina, eu acho que foi até bom para mim passar por uma outra graduação antes para chegar na medicina. Que eu sinto que eu cheguei lá muito mais madura. Por exemplo, para mim, não é uma pressão, tipo assim, claro que eu me preocupo com as notas, mas para mim não é uma pressão tão grande, não é tão desesperador assim pensar no fato de, por exemplo, reprovar numa matéria. Eu acho que eu conseguiria, quando isso acontecer, talvez, não sei se vai acontecer ou não, mas quando acontecer, eu acho que eu vou conseguir lidar melhor com isso do que talvez os meus outros colegas. Os colegas que começaram, que, por exemplo, são mais novos, com 18, 19 anos, eu sinto um desespero muito maior nele com relação às notas do que eu. Por exemplo, eu tenho uma colega que também não é a primeira graduação dela, e a gente conversa muito sobre isso, sabe? Sobre o fato de como a gente não está preocupado com a nota, como a gente percebeu que, cara, vamos fazer o nosso melhor e tal, a gente não precisa ser a melhor da turma em todas as matérias, sabe? Não tem a menor necessidade. E eu vejo essa diferença muito grande conversando com ela, que tem já teve uma graduação, e conversando com outros colegas que não fizeram uma graduação, que ainda são jovens, esse desespero por nota. Meu Deus, se eu não conseguir passar nessa matéria, o que eu vou fazer? Sabe, aquele desespero. E quando teve essa aula inaugural, a gente conversou, teve um veterano que estava, tipo, eu acho que ele estava no 11º período, ele falou sobre isso. Ele falou, lá no primeiro período, eu reprovei numa matéria.
não foi o fim do mundo. Eu estou aqui formando regular, eu consegui fazer essa matéria de novo, passar, e estou formando com todo mundo que entrou junto comigo, sabe? A reprovação numa matéria não é o fim do mundo. E aí eu acho que com o passar da faculdade, com o pessoal e passando pelos períodos, acaba encontrando algumas dificuldades, eu acho que isso vai dando uma baqueada no pessoal, aí o pessoal eu acho que isso vai mudando a personalidade deles, assim, com relação a esse comportamento que eles têm, sabe? Eu acho que a própria faculdade vai eu acho que a maturidade faz isso com a gente, né? Porque quando você chega lá, como você falou, já tinha uma graduação antes, a Samuel também, e a grande maioria dos alunos de medicina hoje, né, quando entram lá no primeiro período, eu acho que não tem como fugir. São alunos que estudaram, na grande maioria das vezes, em escolas particulares, né, tiveram as maiores oportunidades e as melhores oportunidades, vamos dizer assim, e sempre foram destaque na turma deles, né? Só que vocês sabem bem, vocês já passaram por 2 graduações, vocês sabem. Se você destaque no ensino fundamental, no ensino médio, isso não garante nada na graduação. Então, às vezes, o aluno chega na graduação com aquilo: olha, eu sempre fui destaque na minha escola, foi por isso que eu passei em medicina, que é um curso mais concorrido que tem, e ele quer continuar sendo esse destaque. Aí, de repente, com o tempo, ele percebe que o importante não é ser o aluno destaque, né? Que nem o Samuel falou, que a gente sempre fala, né? O passar não é o mais difícil é você continuar. Mas quando você está ali no cursinho, no pré-vestibular, o seu mais difícil vai ser aquele passar realmente. Depois que você chega lá, que você vê que não é tão complicado assim, né? E aí a maturidade vai fazer isso. Assim, não, peraí, já tem 4 anos aqui, você começa... Eu falo que é ter um pouco de humildade mesmo. Assim, não, peraí, eu não preciso ser o aluno de destaque. Eu tenho que fazer o bom aqui, porque nem eu falei, para chegar no final do curso com louvor e me graduar como um bom médico. Acho que a ideia seria mais ou menos essa. E acho que a gente vive na sociedade, de uma forma geral, né, essa sensação de competição. É claro que em algumas situações ela é verdadeira, mas na grande maioria das vezes não é de fato, né? Não é uma coisa que quando numa turma de pré-vestibular, por exemplo, que a UFMG tem, por exemplo, a UFMG disponibiliza por ano, às vezes, mais vagas do que aquele cursinho tem. Às vezes o cursinho tem lá 50 alunos interessados em medicina, a UFMG disponibiliza 160 vagas, então não há concorrência. 320, na verdade. Por ano, né? 160 por semestre. Por semestre, né? isso. Então, você imagina lá, você tem um pré-vestibular com 50 interessados em medicina. Não faz sentido imaginar que um vai de fato tirar a vaga do outro, né? Não é tão assim. E acho que na medicina, lá dentro também, aquela ideia da residência, do que vai acontecer naquele futuro próximo também, passa por essa mesma ilusão, né? E eu acredito que, ainda que o empenho ele seja muito necessário no processo, que você se empenhe ao máximo, mas com qual motivação? Né? Porque é muito diferente uma motivação do tipo assim: poxa, na minha vivência profissional, eu quero ter uma expertise diferenciada para eu poder prestar um melhor serviço. Essa é uma motivação. Agora, a outra motivação, eu quero que meu nome seja citado na lista dos melhores alunos. Essa é outra motivação. Né? Então, eu acho que em função do prazer obtido pelo sucesso, com a motivação primeira ou segunda, ela interfere diretamente nas nossas questões emocionais, né? De como que a gente vai viver essa motivação. E acho que isso adoece a competição quando ela é motivada pelo assim: não, eu posso mais. Por exemplo, a gente acaba aqui no cursinho, a gente faz muitas comparações com prática esportiva. Né? Porque casa realmente muito bem. Porque na prática esportiva, você concorre o tempo todo com o seu próprio limite. E essa noção de que você pode aumentar o seu limite, ela tende a ser muito mais saudável do que você imaginar que você está disputando com o limite do outro. Né? Então, acredito que quando a pessoa não tem essa noção, adoece. Adoece. E esse processo de adoecimento a gente consegue enxergar no outro mesmo, sabe? Vendo pessoas do primeiro semestre até aqui. Engraçado que eu lembro que eu conversei com um veterano quando a gente tinha entrado no primeiro semestre, e aí eu conversava com ele justamente sobre isso, né? Sobre como que essas pessoas são muito competitivas, enfim, são esforçadas para tirar nota mesmo, para justamente ter esse nome e falar: eu sou o melhor da turma, só por falar. E aí eu lembro muito bem dele ter falado: perceba nos seus colegas o quanto eles vão adoecendo, nesses colegas específicos, o quanto eles vão adoecendo com o passar do tempo. É nítido ver na feição das pessoas o quanto elas vão adoecendo,
é triste, é muito triste isso, né? Não é uma coisa que eu vejo com bons olhos, óbvio. Mas é muito nítido ver como essas pessoas adoecem com o passar do tempo, só por uma coisa assim que não faz muito sentido. Mas você tocou num ponto interessante, que é sobre a residência. Um dos pontos que eu acredito que estimule essa competição, que estimule essa vontade de ter uma nota alta, é justamente a residência, né? Apesar de não ser uma coisa... tá aí disponível para todo mundo, né? Não é uma competição assim, ai meu Deus, eu preciso matar 30 pessoas para conseguir uma vaga. Pelo amor de Deus. Né? É a ideia que assim, alguns cursinhos também colocam, né? Da ideia de candidatos por vaga. Mas a residência, ela também, a maioria delas, né, os processos de seleção de residência, levam em consideração o seu currículo acadêmico durante a graduação. Só que são pouquíssimos pontos que você consegue com esse currículo acadêmico. Eu não sei muito bem ainda, a gente está no começo do curso, o 5º período agora, vamos começar o 5º período. Confesso que eu não busquei muito sobre o processo de residência, mas o que eu já vi, o pouquinho que eu já vi, vamos supor que de 100 pontos que você pode ter no processo de residência, 90 são de uma prova que você vai fazer, e 10 pontos são de análise de currículo. E desses 10 pontos de análise de currículo, apenas uns 2 pontos são de nota, de nota mesmo, de conceito, durante a graduação. O resto desses 10 pontos, os 8 pontos, são de trabalho acadêmico que você publicou, congresso que você participou, enfim. Ou seja, 2% da sua nota para o processo de residência reflete o seu desempenho de conceito na graduação. Será que vale mesmo a pena se matar, passar por cima de tanta coisa para ter conceitos A, conceito B durante toda a graduação, sabe? A custo de quê? A custo de perder sua saúde mental, adoecer fisicamente para isso? Se você estiver disposto, tudo bem, mas eu falo para mim, não é uma coisa que eu estou disposto a fazer, sabe? E eu não deixo de dar o meu melhor por isso. Mas eu acho que essa questão do orgulho mesmo, né, que nem eu comentei, muitos dos alunos, né, que estão lá com vocês, eles já têm isso deles, né? Talvez estimulado pelos próprios pais desde o início lá no ensino fundamental e tipo, olha filho, você está começando aqui, eu estou te dando isso, te dando isso, te dando isso, para você ser o melhor. Porque isso é uma coisa comum hoje, sabe? A gente vê vocês mesmos, né, na casa de vocês vocês conversaram com os pais e todos. Só que são realidades diferentes. Mas eu imagino que grande parte dessa realidade dos alunos de hoje são esses que tiveram sempre as melhores escolas, mas também tiveram as maiores cobranças dos pais. Tipo, olha, eu estou te dando, como eu falei, estou te dando o melhor aqui para você ser o melhor lá na frente. Aí você já entra na graduação com tipo, olha, que nem você falou, né, Samuca? O conceito na graduação não vai ser tão relevante para você conseguir aquela residência. Né? Você quer. Por quê? Porque você foi estimulado a sua vida inteira a dar o seu melhor e a ser o seu melhor em relação aos seus colegas. Como se o conceito representasse quem é você. Exatamente. Né? Eu acho que isso acaba, assim, igual vocês falaram, né? A gente tem, igual o Samuel falou, a gente tem estrelinhas brigando entre si na sala, e eu acho que isso acaba afetando muito até a saúde mental, né, dos colegas. Eu lembro que eu tentei medicina, eu acho que eu tentei 3 anos. 3 anos que eu tentei medicina. Eu lembro que, na época, eu estava fazendo o curso de engenharia e eu não estava gostando do curso e não sabia como comunicar isso para os meus pais. Eu tinha 4 anos do curso de engenharia e eu queria desistir. Faltando 2 anos para terminar o curso, eu queria desistir e não sabia como. Eu lembro que eu cheguei a comentar com a minha mãe, tentei jogar verde ali, a minha mãe não gostou muito da ideia. Eu falei assim, e o curso que eu fazia era mais ou menos na mesma área do meu pai. Eu nunca tinha falado com meu pai, mas eu fiquei pensando assim, meu pai vai ficar decepcionado comigo. É na mesma área que o meu pai trabalha, eu não vou seguir na área que meu pai trabalha, ele vai ficar decepcionado. Aí eu lembro que, na época, eu estava fazendo terapia, aí eu estava conversando com a psicóloga, eu falei com a psicóloga que eu não conseguia contar para os meus pais, aí ela pediu para os meus pais irem lá para ela poder conversar com ele. E ela pediu minha permissão, perguntou se eu me importava dela comunicar isso para os meus pais. Eu falei que não, que ela podia. E ela comunicou aos meus pais. E o meu pai, tipo assim, é isso que você quer? Você quer sair do curso? Você quer tentar outro curso? Aí eu falei, é isso que eu quero. Eu não consigo mais ir para o curso de engenharia, está me fazendo mal.
tá me fazendo mal mesmo, minha saúde mental tá, tipo, deteriorada por causa do curso, eu não consigo mais. Ele falou, beleza, é isso que você quer, então beleza, pode sair, eu vou te apoiar, sabe? E esse apoio dos meus pais fez uma diferença muito grande de um Enem para o outro, assim, sabe? Eu lembro que teve um Enem que eu fiz e eu estava, assim, sobrecarregada, assim. Eu pus essa pressão em mim do tipo assim, esse é o meu último Enem, eu tenho que passar nesse Enem, não tem como não fazer, não tem como, esse é o Enem que eu tenho que passar. E fazendo a prova, eu não consegui terminar a prova a tempo. Eu acho que o sinal tocou assim e eu passando pro gabarito assim rápido, assim, tipo, chutei várias questões, não consegui, sabe? E aí no outro Enem que eu fui fazer assim com o apoio dos meus pais, super tranquilo. Eu lembro que meu pai falou assim: "Não tem problema, vai com calma. Enem tem todo ano. Se não for desse, vai ser no próximo. Vai com calma, vai com tranquilidade, assim, sabe?" E eu sou nerd, meu pai sabe que eu sou nerd, assim, adoro Star Wars, Jogos Vorazes, Harry Potter. E meu pai não é. Eu tenho certeza que ele deve ter pesquisado só para me falar. E no dia que eu fui entrar, assim, para me fazer o Enem, aí meu pai olhou para mim e falou assim: "Que a sorte esteja sempre a seu favor." Aí eu peguei e falei, ai, nossa, me deu um quentinho no coração, sabe? Eu me senti abraçada. Poderia falar assim, né? Eu sou seu pai. Que a força esteja com você. Sério, eu me senti abraçada. E aqui me deu uma tranquilidade para fazer a prova. Quando eu faço Enem, eu sempre fico para assinar a ata, sabe? Só que esse ano, eu terminei, assim, sabe? Eu passei pro gabarito. Bem mais leve, né? Não, eu terminei, assim, calma, assim, na maior tranquilidade. Foi o ano que eu consegui passar. Eu acho que esse apoio dos meus pais e tá muito mais leve. A minha saúde mental estava completamente diferente no Enem que eu fiz, assim, que eu consegui passar. Eu acho que fez toda a diferença, sabe? Ter esse apoio, assim, nossa, ter alguém para conversar, assim, foi assim, fez toda a diferença. Mas esse é o diferencial, né? O que a gente tem de situações, né? De vivências de alunos que depois da prova viram para mim e falam: "Max, eu estava preparada. Né, Fran? Eu sabia o conteúdo, eu sabia fazer a questão, mas eu tive uma crise de pânico, não consegui fazer nada." E você sabe, né? A gente, né? Você vivencia ali o ano inteiro com o aluno, estudando com ele. Você sabe realmente que ele tem capacidade para conseguir fazer uma boa prova, tem conhecimento para fazer uma boa prova, mas não conseguiu fazer por causa desse nervosismo que tem, dessa ansiedade que bateu, desse nervosismo. A gente teve caso esse ano, né? Um aluno, na hora da prova lá, por nervosismo e tal, pulou uma questão. A partir daí, e não percebeu que tinha pulado essa uma questão na hora de marcar no gabarito. Tinha feito a prova toda, deixou para marcar o gabarito no final. E aí, no desespero lá, na ansiedade, pulou uma questão, terminou de colocar. Na hora que terminou o gabarito todo, faltava uma questão ainda para preencher. Aí, até descobrir qual que era a questão que ele tinha pulado, para corrigir, pedir uma segunda folha de gabarito, não dava mais tempo. E, então, assim, são detalhes que fazem realmente muita diferença. Não é só conhecimento, né? O psicológico, né? Na hora de fazer a prova, imagino que na prova de vocês, na graduação também é assim, conta tudo. Você ir seguro e pensando: olha, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora é só chegar lá e aplicar. Só que isso na prática é uma coisa. Na teoria é uma coisa, na prática é outra, completamente diferente. Você lembra, Samuel, como é que foi o dia do seu Enem, do Enem que você foi aprovado? É muito engraçado escutar essas histórias assim, de uma forma boa, óbvio, né? Porque eu fiz 7 Enems, porque eu comecei a fazer desde o primeiro ano do ensino médio. Então, eu fiz 4 tentativas, né, depois, e 3 tentativas para teste durante o ensino médio. Na verdade, foram 5. No primeiro, segundo e terceiro ano? Primeiro, segundo, terceiro, depois mais 4. Foram bastante, assim, eu era viciado. Meus amigos brincam, falam assim: "Nossa, você gosta de fazer Enem, né?" Eu falei, O bom é que você já não vai ser mais o caso, né? Mas o povo já vem treinando para Enem seriado a partir do ano que vem, né? É isso aí. Ah, isso é interessante também, né? É verdade. Mas é muito legal imaginar isso e relembrar, porque o ano que eu passei também foi o ano que eu estava mais tranquilo. Foi o ano que eu estava com uma cabeça assim, mais calmo possível. Eu falei: gente, olha, eu já tentei várias vezes e tudo, se for para ser, vai ser. Eu estava com um apoio familiar também muito grande. Eu também já estava finalizando uma graduação que, né, querendo ou não, eu estava no processo ali, me dava uma certa segurança, um conforto, uma estabilidade também. E essa segurança, tanto dentro de casa, assim, de apoio familiar, quanto de apoio da minha rede de amigos,
me deu uma tranquilidade para fazer a prova que foi surreal, assim. Eu lembro que eu saí de casa, eu fiz a prova muito perto de casa, numa escola pertinho. Eu saí de casa de bermuda e chinelo. Falei assim, eu vou ali fazer a prova do Enem. Saí de casa, fui fazer a prova tranquilo. Também, assim como a Fran falou, eu sempre ficava até o final da prova. Bati o sinal, estava lá. Dessa vez, nesse ano, eu fiz a prova com calma, com tranquilidade. Me sobrou tempo. Saí da prova antes do pessoal, dos últimos saírem. Tanto no primeiro quanto no segundo dia. Consegui fazer uma boa prova, assim, com tranquilidade. E eu acho que essa questão do emocional faz o diferencial, sabe? Por isso que eu bato muito nessa tecla, assim, do pré-absoluto ser um cursinho diferencial, né? Por ser acolhedor, por ter justamente esse quesito de trazer para perto o aluno, trazer o aluno para essa imersão de que ele não está sozinho, de que ele está sempre amparado, de que ele está junto, né? Que tem alguém junto ali com ele, que ele está... enfim, isso é muito importante. A pessoa, quando ela se sente acolhida, quando ela se sente bem no ambiente que ela está e justamente não tem essa competitividade, ela vai muito mais além, ela vai bem mais longe. E isso faz um diferencial gigantesco, assim. É muito importante. É muito louco isso, né, cara? Porque o potencial que a gente tem, ele não é limitado justamente por nossa capacidade, né? Eu digo, por exemplo, a nossa capacidade técnica, a nossa capacidade física, a nossa capacidade... Não é só isso. Tem tudo a ver com a nossa capacidade emocional de processar aquele momento. Porque quando a nossa capacidade emocional ali, ela está mais dilatada, que é o que aconteceu nesses dois relatos, né? O desempenho, ele vem como uma coisa secundária, né? Ele vem como uma coisa natural, melhor dizendo, secundária nesse sentido, de não ser o que está mais te pesando naquilo. E aí você consegue achar a potencialidade que você nem sabia que tinha, né? De pessoas que em determinados anos têm notas muito maiores do que tiveram em edições anteriores, e não é por causa da quantidade só que estudou. Claro, pessoas que resolveram iniciar um estudo mais sério agora vão ter um desempenho no final do ano maior do que tiveram em anos anteriores. Mas para quem já leva o negócio, né, com muita intensidade, o que diferencia muito de um ano para o outro é, sem dúvida, esse estado emocional, né? E o fato de conseguir isso na família já é um ganho muito grande. Mas isso aliado com professores, porque a gente que é profissional da educação, né, o que acontece é que a gente já viu esses mesmos sintomas, brincando um pouquinho com vocês da medicina, né, a gente já viu esses mesmos sintomas muitas vezes. Então, para aquele indivíduo, aquela sensação que ele tem é terrível e desconhecida. Para nós é terrível, mas é conhecida, né? Então a gente acaba realmente conseguindo ajudar as pessoas que nos dão essa oportunidade de vir até nós para buscar essa parceria, e a gente consegue realmente fazer esse abraço, né? E a pessoa consegue estudar de forma mais leve, e na hora que ela é testada, ela consegue provar que ela aprendeu de forma mais leve, né? E o resultado vem. Isso é o mais interessante. Porque é justamente a pessoa, às vezes, ela não se dá conta da capacidade que ela tem até ela fazer a prova. E aí o resultado vem assim, a pessoa fala, caraca, não é que eu dou conta mesmo. O que eu precisava era de apoio, o que eu precisava era de escutar que eu dava conta, né, de alguém ali me ajudando, vindo junto comigo. Eu tenho dificuldade nisso, então alguém vem aqui e me ajuda nisso. Eu tenho facilidade naquilo, então eu vou lá e ajudo quem tem dificuldade. Essa rede de apoio, essa troca é muito interessante, é muito importante. Promover isso é muito bom. Em relação à estrutura de um pré-vestibular, em geral, normalmente os pré-vestibulares eles cuidam muito bem, né? Buscam bons professores, boas aulas expositivas. E justamente por esse ser quase um praxe no mercado, das escolas se preocuparem muito com isso, né? Eu sinto que há um certo empate na maioria delas. Um empate de quando uma escola oferece como campanha publicitária assim, a melhor equipe de professores. Eu sempre acho aquilo muito curioso, porque uma boa equipe de professores, ela não é tão difícil assim de ser formada, porque nós vivemos num celeiro de bons professores, né? Não me refiro só aqui Belo Horizonte, não. Acho que o Brasil, nós somos um celeiro de bons professores. Então, você remunerar bem professores, incentivar bem os professores que busquem ali uma constância de formação, de atualização, o resultado vem, com certeza, para uma boa aula expositiva. Mas, além desse cenário da boa aula expositiva, o que você acha que um aluno hoje que busca um pré-vestibular precisa de encontrar, além de uma boa aula?
Olha, eu lembro que na época que eu estava fazendo pré-vestibular, uma coisa que eu acompanhei, que eu gostava muito de fazer, era acompanhar a gente que vivia a realidade que eu queria viver, que era a gente que estava estudando, fazendo faculdade de medicina, que já tinha sido aprovado. E eu lembro que na época tinha uma menina que ela sempre falava isso, da questão da saúde mental dela ter feito. Ela fez 5 anos de Enem e ela falou que a saúde mental fez toda a diferença no ano que ela passou, assim. E eu acho que é igual a gente está falando, nessa questão do acolhimento, sabe? Porque aula expositiva a gente consegue achar no YouTube. A gente tem, assim, várias aulas no YouTube que vão ter aulas expositivas que vão conseguir fazer entender. Mas é aquela conexão com o professor, sabe? De chegar para o professor, de falar, eu não estou conseguindo, eu estou tendo uma dificuldade. Às vezes nem é questão de matéria, sabe? É de poder conversar e falar assim, eu estou sobrecarregada. Eu não sei o que está acontecendo, eu estou tendo dificuldade, eu estou ansiosa, uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Toda vez, eu sou muito ansiosa. Dormir antes da prova. Eu tenho uma dificuldade muito, muito, muito grande de dormir antes de prova, assim. Até hoje, até na faculdade de medicina, isso ainda se mantém ainda. Eu tenho uma certa dificuldade, eu sou uma pessoa ansiosa. Então, eu acho que é essa conexão humana, sabe? De poder conversar, de poder estar ali tete a tete com o professor, de poder se abrir, falar como que você se sente, assim, às vezes coisas do cotidiano. Conversar coisa que nem é da matéria, sabe? Conversar coisa que você está tendo dificuldade, às vezes, em casa. Até essa questão mesmo, igual eu tive apoio da família, sabe? Mas tem muita gente que, tipo assim, fica tentando fazer, fica no Enem fazendo 3, 4 anos, e a família já começa a falar. Nossa, mas tem 3 anos? Quanto tempo você vai ficar tentando Enem? Quanto tempo, sabe? Não é todo mundo que tem esse apoio da família, sabe? E fazer do cursinho a sua segunda casa. Eu acho que isso é o grande diferencial. Porque, igual eu falei, tem muitos cursinhos que ainda pregam esse comportamento da competitividade, do seu coleguinha ali do lado não é seu coleguinha, é seu adversário. E aí, esse diferencial no cursinho de ser uma família, de você poder contar tanto com os professores quanto com os seus colegas que estão ali do lado, eu acho que isso faz uma grande diferença. No ano que eu estudei aqui, eu sempre tive muita dificuldade com redação. E aí eu fiz amizade com a Thaís, que ela tinha muita facilidade mesmo com redação, e tinha dificuldade em exatas. E foi essa troca que a gente teve. Ela me ajudou muito, muito, muito mesmo com redação. Foi tipo assim, um ano que eu consegui evoluir bastante e eu consegui, sabe, ajudar ela nas questões de exatas. E poder ter essa troca com ela, assim, eu acho que também foi excelente, foi muito bom. Então, eu acho que essa questão de ter um cursinho unido, sabe, entre os professores e o aluno, é a grande diferença, assim, fora as aulas expositivas. Muito bom. O que você acha disso, Max? Me conta. Esse acolhimento, para mim, é um diferencial. Eu tive um aluno ano passado, não vou falar o nome dele aqui agora, nem dá que ele ficar bravo comigo, mas, enfim. Eu falei assim, nossa, Max, eu estudava em tal lugar e aqui eu estou surpreso, porque vocês, né, vocês em geral, os professores em geral, vocês são muito bons, mas não é só isso. Porque você chega aqui, você sabe o nome de todo mundo. E eu estudei em tal lugar que eu não sabia nenhum nome do professor. E isso foi uma diferença para ele quando entrou aqui. Foi o que mais chocou. Ele falou assim, olha, que nem a Fran falou, e você falou também, né? Professor graduado, professor bom de serviço, né? Aqui a gente é um celeiro para isso realmente, né? Eu conheço excelentes professores. Só que, além da pessoa ser um bom professor, tem que ser um bom amigo do aluno, sabe? Ah, Max, não, isso me fugiu a palavra agora, demagogia. Não é, sabe? A gente pelo menos eu vejo isso muito aqui com a gente, né? Não estou falando só de mim, mas dos dois professores. A gente é amigo realmente do aluno. Você conversa, sabe como é que é a rotina dele fora do cursinho. Às vezes você olha para o aluno assim, você não, hoje não está legal. Acaba a aula, vem cá, vamos bater um papo a gente aqui. Como é que você está? E isso faz diferença, esse acolhimento. E às vezes você não percebe o quão bem você faz para o aluno. Né? A gente falou por experiência própria, assim, nossa, Max, eu não estava bem não, mas hoje eu estou bem melhor. Né? A gente estava aqui ontem conversando com a Duda, que não está aqui hoje, não pôde vir. Eu via muito isso nela. Tinha dia que eu olhava para ela assim, ela estava quase chorando. Aí, depois da aula, assim, falei, vamos bater um papo. A Fran, falei dela, a Fran de novo. Segundo dia, vamos bater um papo, assim. A gente conversava ali 5, 10 minutos, e você via que a pessoa, na verdade, ela só queria desabafar. Só queria falar um pouquinho, ter com quem conversar. Alguém diferente da família que não vai julgá-la, alguém diferente do meio dela ali, que às vezes ela pega e fala, olha, não estou me sentindo preparada,
eu estou com medo. E aí, às vezes, alguém de casa que não entende esse processo, você pega e fala, mas com medo por quê? Você está lá estudando, você tem que dar conta. E a gente sabe que não é assim que funciona. Aí, quando ela vê alguém de fora que entende o que ela está sentindo, só do fato dela poder falar, sem o medo de ser julgada, já resolve o problema ali. Então, é esse diferencial de você conhecer o aluno. Estou falando para você ir na casa do aluno e falar best friend dele, não. Mas saber um pouquinho da história dele, né? Saber interpretar a situação, tipo assim, nossa, você está ali na sala de aula, você está vendo um monte de gente, mas é bom você dar uma olhadinha para o rostinho de cada um, procurar saber o nome, para até quando você saber se dirigir a eles, assim, olha, Fran, como é que você está? Peraí. Sabe, meu nome está realmente falando, não está falando para a turma, está falando para mim. E isso faz uma diferença enorme, sim. No decorrer do ano, como a Fran já falou, e o Samuca também, deixa tudo muito mais leve. Para mim, eu vi que eu senti bastante essa diferença. Antes de entrar aqui, eu tentei fazer um cursinho online. E para mim isso para mim foi a grande diferença, sabe? Eu não sei quantas pessoas estavam assistindo o professor na aula ao vivo, eu tentava acompanhar, aí mandava pergunta no chat. Aí vinha mais umas 500 perguntas, minha pergunta sumia. E o professor continuava a aula e não respondia a minha dúvida, sabe? Não tem essa questão, assim, do contato mesmo, sabe? Para mim, isso foi uma grande diferença, assim. Tem gente que consegue se adaptar com o cursinho online, eu tentei fazer, mas para mim não deu certo. Eu acho que essa, para mim, foi a grande diferença, sabe? Desse contato. Porque o cursinho online nada mais é do que aulas expositivas e tal. E você não tem esse apoio, você não tem esse abraço, né, dos professores, da coordenação. É um negócio meio solitário, para falar a verdade, né, no cursinho online. E eu senti muito esse baque quando eu cheguei, assim. Eu lembro que quando eu fiz o curso online, aí eu não conseguia, eu falei assim, acho que para mim não está dando certo. Não está funcionando, vou tentar fazer um cursinho presencial. Aí vim para cá, fiz a prova do Bolson. Gente, eu chorei demais no dia que eu consegui, que eu vi que eu tinha passado, sabe? Eu falei, uma pequena vitória. Chorei demais. Mãe, eu passei, consegui a bolsa integral do cursinho. Aí ela, ai, que maravilha, juro. Foi emocionante. Passei assim, chorei como se tivesse passado no Enem. Assim. Falei, mãe, consegui. Aí quando eu cheguei... Gente, o pessoal Você acredita que eu lembro de você pegando o resultado do Bolsão aqui? Eu lembro. Acho que estava você e a Raquel na secretaria. A gente estava lá, você chegou, eu assim, nossa, a menina 100% chegou. Foi muito bacana. Ai, e eu senti essa diferença, assim, sabe? O pessoal da recepção sabe o meu nome, assim, sabe? Todo mundo a gente conhecia. É uma família. E, para mim, eu acho que esse foi o grande diferencial, assim, do cursinho com relação aos outros que eu fiz, sabe? Foi esse acolhimento, assim, que eu senti, assim, sabe? Eu acho que deixa as coisas muito mais leves, assim, sabe? Só de você não ter que ficar encarando o coleguinha como um competidor, assim, de poder sentar e falar, nossa, eu estou tendo uma dificuldade tão grande, me explica. Às vezes o coleguinha, assim, ele tem uma dica, assim, para você, assim, que às vezes o professor não tem. O coleguinha fala, sim, ó, se você pensar desse jeito, assim, é assim que eu penso. Te dá uma iluminada, assim, que, tipo assim, te ajuda muito, assim. Eu acho que tira um peso, assim, que, nossa, melhora demais, assim. Eu acho que o mais interessante daqui, eu já tinha passado por outro pré-vestibular antes de vir aqui, e para além dessa questão dos professores se conectarem muito com a gente, da gente ter essa troca muito agradável, e aí uma confissão aqui, se não puder, vai para edição, a gente ir para o bar com o professor, tomar uma cervejinha, muito bom. Muito agradável também, recomendo. Para além de toda essa troca agradável que a gente tem e tudo, os professores sempre estimulam que a gente tenha essa troca com os alunos, né? Ou seja, a gente é amigo da nossa turma, a gente conhece não só o professor, e aí é um ponto também que o Max colocou, às vezes os alunos em outros cursinhos não sabem o nome do professor porque muda toda semana. Você vai ter uma aula de matemática, de geometria com o professor, na semana seguinte é outro professor. Então, como que você quer que o aluno acompanhe, como que você quer que o aluno tenha uma evolução, uma progressão do conhecimento, se o professor não é o mesmo, se a forma com que o professor ensina está legal uma semana, mas na semana seguinte já é outro professor, com uma outra forma de ensinar, não faz sentido, sabe? Para além desse acompanhamento assim, linear com o professor e tudo, os professores estimulam que a gente seja amigo entre si, as turmas, né? Os alunos das turmas. E isso foi um diferencial muito grande, assim, porque a minha turma, eu lembro que era muito unida, era uma turma, eu estudei à noite, então era uma turma um pouco menor,
E a gente era muito amigo entre si, a gente se ajudava muito, um precisava faltar, a gente passava conteúdo para o outro, não tava, tinha dificuldade em alguma coisa, passava o conteúdo, ajudava, sentava junto, falava, bora aqui, eu tenho mais facilidade nisso. Então, em nenhum momento, definitivamente, eu senti a competitividade entre os alunos, em nenhum momento. Até porque, na minha turma, medicina queria eu e mais 2 pessoas. Então, assim, são 320 vagas no FMG. Vai tentar a gente, na minha turma da medicina, na nossa turma, tem gente do Brasil inteiro. Ou seja, eu estou concorrendo de igual para igual com o Brasil inteiro. Por que eu vou achar que o coleguinha da minha sala é meu concorrente? O Brasil inteiro é meu concorrente. Se for assim, vou ter que ser competitivo com todo mundo, pelo amor de Deus, não faz sentido. Então, assim, esse estímulo à não competitividade, justamente o contrário, a ser amigo de todo mundo, a estar ali junto com o professor, é um diferencial muito grande. Eu acho que essa competitividade que acontece muito, vem muito de comparação, sabe? Porque, por exemplo, você está aqui estudando, né? Aí seu colega do lado, isso acontece muito, você pega e começa a se comparar com o colega do lado. Às vezes teve um simulado, você não conseguiu ir tão bem, o outro colega foi bem, você vai ficar pensando, ai meu Deus, ele foi bem. Só que cada um tem uma realidade, né? Cada um vive uma vida. Você tem a sua vida, o Gustavo tem a dele, Samuca tem a dele, eu tenho a minha. Então não tem como a gente comparar, porque os parâmetros não são os mesmos. E eu sempre falo isso com os meninos, a gente para de se comparar com o coleguinha do lado. Para de se comparar com o coleguinha do lado. Por mais que seja todo mundo da mesma turma, ele tem uma vida do cursinho diferente da sua, você tem uma vida do cursinho diferente de uma outra pessoa, mas aqui dentro está todo mundo igual. Então não se compara. Porque eu fico pensando, eu e Gustavo, nós somos professores, né? Gustavo está quase um youtuber agora, sabe? Tá ali tá quase um influencer, né? Mas agora pensa, a gente é professor, imagina se você se comparar com os professores que você conhece, que você vê no YouTube, que você vê no TikTok, que você vê no Instagram. Você vai ter N professores diferentes, se você começar a se comparar, e a gente se sabota, né? Talvez vocês sabem melhor que eu. Você tende a se comparar com aquela pessoa que, no seu ponto de vista, é melhor que você. Você nunca vai se comparar com aquela pessoa que, no seu ponto de vista, você é melhor que ela. Sabe? Vamos dizer assim, grosseiramente falando. E aí, seu cérebro se sabota a isso, é sempre se colocar numa posição inferior à do coleguinha do lado. E aí começa a gerar justamente essa compra. Não, peraí, ele é melhor que eu. Então, eu tenho que me superar e superar ele. Então, eu sempre falo isso, gente, não se compare com ninguém. Faça o seu, ajude o colega que o resultado vem. Eu sempre falo isso em sala de aula, os meninos podem confirmar isso. Mas realmente a ideia é essa, né? Você não se comparar com ninguém e fazer o seu melhor, né? Nas condições que você tem, até você ter condições de fazer melhor ainda. Pronto, a dica é essa. Eu acho que isso que a gente está falando aqui ilustra muito bem o que a gente costuma exemplificar com as turmas, falando a respeito de foco. Concentrar nessas coisas que a gente está falando aqui é a perda de foco. Quando você está concentrado numa ideia de uma competitividade, quando você está concentrado numa ideia de emocional, quando você está concentrado, gastando a sua energia nesse universo aqui, você perdeu o foco. Porque quando você está ali tentando entender uma coisa, se você se distrai um pouco, a gente vê, hoje muito fala-se a respeito dos múltiplos estímulos, do TDAH e etc., como que pessoas que, inclusive, nunca sofreram TDAH se sentem com os mesmos sintomas porque são super influenciados, super estimulados, né, pelas telas, pelos vídeos e por aí vai, tantas coisas assim. Então, acho que uma boa forma da gente explicar o que é o foco é não perder energia com essas coisas aqui. É a gente entrar dentro de uma sala de aula, é pegar a apostila para estudar, é fazer ali o nosso processo revisional focado no processo de aprendizado. Porque quando eu dialogo somente ali com a minha questão de química, naquele momento eu não sofro situações de baixa autoestima. Quando eu estou concentrado na minha questão de química, eu não sofro com coisas do meu passado. Quando eu estou concentrado numa questão de química, eu não sofro com coisas do meu suposto futuro. Então, dessa forma, eu consigo evoluir de fato. Mas isso é foco. Quando eu consigo deixar de lado as outras coisas que são importantes, que elas têm lá a sua dimensão, mas que não deixem com que essas coisas interfiram no meu processo de aprendizado, que é viver o agora. Então, há um momento da gente poder bater papo, há um momento que a gente
a gente precisa, inclusive, né, extravasar os sentimentos, que a gente precisa de distrair, uma vida social, uma vida afetiva, tudo isso faz parte. Mas no momento em que o olhar é para o estudo, ele tem que ser. Então, uma coisa que a gente nota em turmas de cursinhos, e a gente tem muito cuidado com isso aqui cada vez mais, é com a concentração em sala. No momento em que ali o professor está construindo aquele raciocínio, na sala de estudo, quando o aluno está ali construindo aquele raciocínio, que a gente não tenha muitas perturbações, né? Por mais que eu saiba que tem um aluno ali que tem uma necessidade de se expor mais, de falar mais, de se envolver mais, tem um outro que está ali ultra concentrado no que ele tem para aprender. Então, lidar com toda essa diversidade de formas de aprendizado, isso também faz parte da nossa missão aqui, né? De conseguir conjugar todas essas coisas, mas na hora de estudar, não tem nada que possa amenizar. Não é? Assim, é realmente sentar a bunda numa cadeira e concentrar no que se precisa. Depois, num momento de terapia, num momento de amizade, num momento de, enfim, de formas de suavizar essa pressão, aí a gente cuida disso. Porque sinto que quanto menos a gente se dedica ao que deve ser dedicado naquele momento, mais culpa a gente sente. Então, pessoas que se dedicam, às vezes, 16, 17, 18 horas a uma determinada coisa, né? Se essa pessoa se sentir culpada pelas outras horas que ele não se dedica, ele compromete tudo que ele faz. Tudo que ele faz, né? Então, eu acho assim, a gente podia fazer uma rodada legal de dicas para esse 2024, para ver quem quer começar a sua trajetória rumo a uma aprovação, seja na engenharia, seja nas ciências biológicas, seja na medicina, seja na matemática, na geografia, na filosofia, na música, ou em qualquer das diversas áreas, mas uma pessoa que quer focar nesse processo. E a minha dica seria efetivamente isso aqui que a gente está falando, que você saiba separar um momento para cada coisa, lidar com muita organização no seu estudo. Que você tem ali planners, que tenha mentorias, que tem, nem todo cursinho consegue oferecer isso, é um cuidado que a gente tem, mas que a pessoa possa se sentir organizada e poder constantemente corrigir as suas falhas de organização. É a dica que eu tenho para 2024. Quem vai mais? A minha principal dica, eu sempre falo muito, é uma situação que eu gosto bastante, inclusive, é a constância. Sabe? Porque ninguém sai daqui e chega aqui de uma hora para outra. A coisa é gradual, né? A nossa evolução ela é gradual e constante. Então, às vezes, o menino chega no cursinho ali no início de fevereiro, chega ali ali com sangue no olho e quer fazer tudo, fazer acontecer. Como aconteceu uma vez, eu falei assim, Max, eu estou estudando 14, 15 horas por dia. Eu falei assim, está errado. Já começou errado. Você não tem que chegar estudando 14, 15 horas por dia. Porque você não vai aprender 14, 15 horas por dia direto. Você vai cansar a mente, vai chegar uma hora que seu corpo vai falar assim, olha, chega, não quero mais. Sua mente vai falar isso. Então, a nossa evolução, né, ela vai acontecendo aos poucos. Então, a dica que eu sempre falo com os meninos, quando está começando, seja perseverante, seja constante, chega sabendo o que você quer, e aqui a gente vai te ajudar a entender o que você precisa fazer para chegar aonde você quer. Mas você tem que ter certeza do que você quer e tem que ter essa constância de estar sempre buscando evoluir, mas de uma forma gradativa. Você não vai buscar tudo de uma vez, de um mês para o outro, você não vai sair de 600 na redação, né, e chegar em 1000. Isso não vai acontecer. Você não vai fazer um simulado lá no mês de março e vai conseguir lá uma média de 800 pontos. Se você conseguir, tem alguma coisa errada. Então, você tem que ter essa na sua cabeça que você vai chegar aqui e vai aos pouquinhos construindo o caminho da aprovação lá onde você quer. E não tem receita de bolo. Aos pouquinhos você vai chegar lá mesmo. Então, a minha dica sempre é essa, é a constância. É gradual e constante, não tem jeito. Seguindo essa
22, 23. Entrar na medicina um pouquinho mais. Muito bom. E aí, Fran, sua dica de ouro? Igual vocês falaram, né, de manter o foco, de ter persistência, de ter constância, eu acho que a minha dica é, além de manter o foco nos estudos, mas também não desprezar, por exemplo, suas horas de lazer. Duas coisas para mim que eu acho que são fundamentais. É não ignorar o seu horário de sono. Gente, não vai dormir 1 hora, 2 horas da manhã. Tenha ali o seu tempinho de descanso e praticar alguma atividade física ao longo do ano, para você conseguir produzir endorfina, conseguir melhorar o seu estresse. Assim, eu acho que faz toda a diferença no estudo, não só no estudo pré-vestibular, isso faz diferença também até quando a gente está na faculdade, assim, ter o seu horário de sono, sabe? Não vir à noite. Vai ter uma vez ou outra que você vai acabar virando, vai ter uma vez ou outra. Mas não desprezar, o sono faz total diferença, até para você, no seu aprendizado mesmo, para você fixar a matéria, assim, ele é muito importante. O seu horário de lazer, assim, separa um tempinho da semana para você ver uma série, um filme, relaxar, desligar mesmo, sabe? Ver uma série, um filmezinho ali que você gosta, estar com a sua família e praticar algum esporte, assim, umas 3 vezes por semana. Nossa, eu acho que ajuda demais, assim, porque o pessoal fala, né, Enem não é 100 metros rasos, é uma maratona, né? Então, você tem que se preparar ali ao longo do ano e eu acho que isso faz toda a diferença na trajetória. Excelente, ó. Então nós temos uma compilação aqui que não tem jeito de dar errado, realmente, ó. Se a pessoa tiver foco, se a pessoa tiver organização, se a pessoa tiver constância, se a pessoa sabe o que ela quer, se a pessoa persiste, se a pessoa consegue se a pessoa sabe buscar a ajuda certa para que isso aconteça, se a pessoa tem acesso então a tempo correto de sono, de lazer, de vida social, faz uma atividade física que é realmente fundamental e ainda acompanhou esse podcast até aqui, não tem jeito de dar errado. A aprovação, né? É sucesso. Esse é o primeiro que a gente grava, tá, galera? Eu tenho certeza absoluta que os próximos que acontecer, a gente vai ter sempre um compromisso muito, muito grande em fazer um programa, um tempo, tão legal quanto esse que foi aqui. Mas é também uma dica interessante de como a gente tirar os nossos sonhos do papel. De repente estamos aqui conversando num podcast, né? Funcionou, deu certo aqui o nosso rolê. E assim como nós tiramos o nosso podcast do papel e trouxemos aqui para a realidade, está na hora de você tirar, então, esse seu sonho de estudar medicina ou qualquer outro curso, tirar do papel e colocar aí na sua vida. Ele fala bonito, né? Agradeço muito vocês, tá, gente? Porque realmente estava esperando que condições adequadas acontecessem para que esse primeiro episódio pudesse ser gravado. Vocês viram aqui, o estúdio não está 100% não, mas cada coisinha construída aqui foi justamente esperando que a gente tivesse o que comunicar, né? Que a gente tivesse a mensagem adequada a esse nosso futuro público. Então, agradeço mesmo a coragem de vocês de vir com a gente. É um privilégio muito grande voltar para essa casa tão acolhedora, assim, falar para essas pessoas que a gente espera que alcance o máximo de gente possível, que esses sonhos saiam do papel e que sejam realizados o mais rápido possível. E muito, muito gostoso estar nesse lugar novamente e poder fazer parte disso. Muito obrigado pelo convite. Agradeço também muito aí o convite. A gente sabe o quanto é importante. Eu lembro que na época que eu estava, né, na situação de muita gente aí que está no pré-vestibular, escutar o pessoal falando assim pra gente assim, que vai dar certo, continua, você vai conseguir, sabe? Ter essa motivação, nossa, fazia total diferença. Eu espero que a gente possa ter conseguido aí ajudar muita gente aí que está nesse caminho aí
a conseguir ver que não está sozinho e que é um caminho possível. Obrigada pelo E convite. procure a gente lá, se quiserem conversar. Isso, que já vamos biscoitar. Excelente, excelente. Acho que até antes de passar para o Max, como é que as pessoas podem te fazer perguntas no seu arroba? O meu arroba, gente, estamos sendo muito influencer. Ô, Jesus, eu sou tão low profile. Era, talvez. Talvez era. Mas, de verdade, sintam-se à vontade. Se quiserem chamar para tirar dúvida, para conversar, adoro conversar, sou muito falador. Me chamem lá no Instagram, @sjdornelas, com L só. Podem chamar para conversar, tirar dúvida, perguntar sobre qualquer coisa de Enem, da vida. Quiser desabafar, tamo aí, tamo junto. Chamem lá. E aí, Fran, fala o seu arroba. E quem quiser mandar mensagem lá também, quiser tirar dúvida, quiser saber como que é a rotina de um universitário da medicina da FMG, que eu lembro que na época eu mandava muito pro pessoal, falando, como que é como que é a rotina? O pessoal adorava, até mesmo pra gente ter certeza, né, se é isso que a gente quer. Quiser, igual o Samuel falou também, quiser desabafar, quiser reclamar, quiser mandar foto do pet, pode mandar foto do pet, do cachorrinho. Pode mandar lá também, a gente Eu tá escutei lá. foto do pé, eu fiquei muito preocupado. Do pet, do cachorrinho, do doguinho, do gatinho. Do doguinho. Do doguinho. Pode ficar à vontade, pode mandar lá, quiser desabafar. O meu Instagram é @franciele.costa. O seu Franciele tem 2 L's? 2 L's. LL e E no final. Ah, não é Y não, né? Não é isso. Nós vamos na edição, a gente vai colocar isso na legenda, né, Aqui, ó. gente? Muito bom. Isso é importante. Aqui embaixo. E aí, Sim, né? prof, como é que é o seu arroba? O primeiro seu arroba, Max? Ah, o meu arroba é muito, muito, muito fácil de achar. Professor Max. É só jogar assim, professor Max. Teve um amigo meu, um professor meu da faculdade, que ele não é blogueiro que nem o Gustavo, por exemplo, né, o Samuel. Aí, na época do Facebook ainda, gente, oh meu Deus do céu, vocês usam Facebook, gente? Uso. Eu uso só para ver as lembranças, tá? Só por causa disso, que as lembranças. Notificar aniversário. Isso. Isso é importante. Para aniversário ele é perfeito. É, pontual. Aí ele tá assim, foi uma pessoa de física na graduação, Juarez, gente boa demais a conta. Aí ele disse, Max, que legal, porque você achou um negócio muito... Qual que foi a expressão que ele usou? Muito criativo. Assim, Juarez, não foi não, professor e Max, meu nome. É porque fica fácil as pessoas acharem, né? Mas podem chamar lá, né? Tem muitas dicas legais, tem uns videozinhos lá que a gente faz para poder chamar a atenção, mas não só para isso, né? São umas dicas realmente muito bacanas. Pode chamar lá, se tiver dúvida, né? Sisu chegando agora, dia 30, se não me engano, dia 30? Não lembro. É dia... Terça-feira da semana que vem. Né? Terça-feira da semana que vem, isso. Dia 23. Isso. Né? Se tiver dúvida... Aí, resultado, é verdade. Se tiver dúvidas lá, né, de como teve umas mudanças no Sisu aí, inclusive no meu Instagram tem vídeo sobre isso. Tiver dúvida de como participar do Sisu, como jogar as notas, né, algumas estratégias, podem chamar que a gente está lá. E no mais, hoje eu me senti muito importante, né? Quando o Gustavo fez o convite para a gente vir aqui, a gente chegou sem saber exatamente o que ia acontecer. Aí vocês, né, a Fran assustou na hora que entrou aqui, a gente é um estúdio mesmo, é um estúdio. Então, só fiquei muito feliz, né? Me senti importante por ter vindo e mais feliz ainda de vocês poderem estar aqui, né? Porque é bom a gente rever alunos queridos assim como vocês. Então, muito obrigado mesmo, Gustavo, pelo convite, para os meninos pela presença. Foi bacana, espero que a gente tenha mais momentos como esse, né? Muito ótimo. Eu vou terminar aqui com uma frase que para hoje talvez não funcione tão bem, mas para os próximos com certeza. Quero despedir de vocês agradecendo por estar aqui com mais um podcast aqui do Pré-Absoluto Pampulha. Grande abraço, galera. Valeu! Oh, chique demais. Achei que você ia bater a palma assim, igual você fez para iniciar. Gostaram? Sério? Muito legal, muito adorei. Ficou Eu vou mandar pro meu Ficou pai. tenso no princípio? Nada? Nem Acho que no não, princípio. acho que a gente conseguiu. Conseguimos deslanchar no princípio. Adorei. Gente do Meu céu. Deus, estou me sentindo muito Eu tô me sentindo muito. Legal. Tomara que tenha dado tudo certo a técnica, né? Vamos conferir.